Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aí finalizando, né, o nosso módulo de jogos e recreação. Peço primeiramente desculpas porque estou totalmente sem maquiagem, né? Hoje é sem filtro, sem nada. É de verdade. O ambiente também, como vocês podem perceber, hoje eu estou gravando em um ambiente diferente, né? Eu estou aqui no consultório. Eu prometi que até o final do módulo isso iria acontecer, né? Com relação à apresentação até de alguns jogos, né? Com relação que a gente vem falando, né? Que o jogo ele não é somente o jogo por jogar, né? Por desestressar, mas ele tem várias funções hoje, principalmente enquanto instrumento didático-pedagógico, ao qual nos auxilia no processo de desenvolvimento da criança, no sentido de ajudar nesse processo de aprendizagem, coisa que em outros momentos, né, da educação, desenvolvimento da educação, a gente não teve isso. E hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade, né, de ter vários instrumentos que vão nos auxiliar e que vão trazer o lúdico para essa aprendizagem. Então hoje eu estou aqui no consultório, né? Como vocês já sabem, eu sou psicopedagoga, sou professora e, enfim, estou em final de expediente, já estou bem cansadinha, mas eu falei, eu vou cumprir a minha palavra, disse que eu ia fazer, então estou aqui, tá? Em alguns momentos eu vou apresentar para vocês alguns jogos bem superficialmente, só para que vocês realmente entendam melhor esse processo, tá? E a gente vai agora começar falando, né, sobre a concepção de Henri Vallon. Nós já falamos aí de Piaget, de Vygotsky, né? E agora a gente vai falar de Henri Vallon. O texto cita que ele tem poucas produções, né? Cita até de certa descrição por parte desse estudioso que buscou ao longo dos seus estudos, né, conhecer melhor a infância e também a inteligência, né? Ele mostrou que criança não é somente uma cabeça, né, mas que essa criança é composta aí por corpo, né, ou seja, com seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento mental e envolve também as suas emoções, né? Por isso que eu falo o quanto é importante a gente hoje trabalhar essa questão das emoções com as crianças, né? No sentido de saber perder, de saber ganhar, né? De conhecer as regras e segui-las. E isso tudo faz parte do desenvolvimento, né, da criança. E ele começa dizendo aí que para brincar existe aí a estipulação, vamos assim dizer, por partes das regras, né? Todos os jogos, todas as brincadeiras, né, de certo modo, ela possui as suas regras, porém a gente pode construí-las junto com a criança. Essa semana foi até engraçado, que eu trabalho num lugar, né, num instituto, e aí no horário vago nós, os terapeutas, já que lá é chamados de técnicos, os técnicos resolveram brincar. Rapidamente um exemplo. De Uno. E o Uno tem lá suas regras, mas a gente determinou, tipo assim, o 0 não vai olhar a carta, o 9 não vai bater na mão porque a gente estava distante. Isso deu uma confusão. Para mim, quem compra não joga e o pessoal tava comprando e tava jogando, gente, né? Por conta disso, houve dissabores entre a equipe, acredite vocês ou não. Foi engraçado, foi divertido, mas tornou-se uma coisa bem complicada, né? De aceitação, justamente porque as regras não estavam de acordo com todos os participantes. Então, Vallon diz que quando isso acontece, né, a gente precisa aí rever essas regras, tá? É basicamente isso que ele diz. No finalzinho ele fala, sendo desfeita quando ela é não bem aceita pelos participantes, ou seja, se todo mundo que está ali envolvido não está de acordo, não tem por que estipular determinadas regras, né? E aí elas são
dissipadas, vamos assim dizer. E aí, Valon vai dizer também que os adultos batizaram todas as descobertas das crianças como brincadeira, né? Como brincar. E ele diz aí que os adultos brincam com as crianças, porém, inicialmente, eles são os brinquedos, né? Quem nunca aqui fez o pai, né, de cavalinho, a mãe de escorrega, enfim, né? Então a gente, a princípio, a criança faz uso do adulto como o próprio brinquedo e que a posteriori esse espectador, né, esse brinquedo torna-se um espectador ativo, que ao mesmo tempo que ele observa, ele participa, e depois ele torna-se um real parceiro, ou seja, é aquele que realmente vai brincar com a criança, quando isso acontece, né? E com isso a criança aprende, a criança compreende as regras, e depois de dominar isso tudo, vai dizer que ela vai produzir uma situação específica distinta de outras situações, né? Ou seja, quando a gente aprende, obviamente que a gente vai usar aquilo ali que a gente aprendeu em outras situações, em outros contextos. Aí, por isso que diz que a gente aprendeu, né? Porque quando a gente não aprende, a gente não consegue colocar em prática esse aprendizado. E aí ele diz o seguinte: para Vygotsky e Valon, o desenvolvimento se dá justamente através da formação da criança. Ele acredita que existem alguns fatores, como por exemplo, a própria maturidade, né, o próprio processo de maturação, porque a criança precisa disso, né? A gente não pode, por exemplo, querer que uma criança de 7 meses comece a andar. Ela não tem prontidão, ela não tem, né, maturidade ainda para isso. Ela precisa desenvolver, né, toda a sua parte física, motora, né, principalmente dos membros inferiores, para que ela consiga. Então, Valon e Vygotsky, eles respeitam essas fases do desenvolvimento, tá? E acreditam também justamente naquele processo tanto da questão física e do social. E aí, por que a gente vai falar da questão física? Por exemplo, eu estou num ambiente, fisicamente hoje falando, diferente. E esse ambiente aqui, o que ele traz pra gente? Ele traz pra gente o quê? Estímulo. Quando a criança chega aqui, ela quer, né, brincar de tudo, ela quer conhecer, ela quer descobrir. Então, quando a gente propicia um ambiente estimulativo, obviamente que essas crianças, né, vão ser mais aguçadas com relação ao processo de aprendizagem, o seu desenvolvimento vai fluir, né? Então, por isso que eu sempre digo que é importante a gente estimular a criança, né, desde bebezinho, com cores, né, e aí entra toda aquela questão dos jogos sensoriais, né, do jogo simbólico, que é a criança representar, que é o primeiro processo de aprendizagem, que é a imitação, né? Então ele vai dizer isso, que o ambiente, né, vai fazer a diferença no desenvolvimento dessa criança, respeitando as suas fases. Só que dependendo do estímulo, pode ser que essa criança se desenvolva antes mesmo da sua fase, né? Por isso que a gente, antigamente, né, tinha crianças que com 4, 5 anos já estavam lendo, né? Por quê? Porque isso depende realmente da questão do estímulo. Então, quanto mais a gente estimula a criança, mais facilidade ela vai ter de se desenvolver. Por quê? Porque a gente está estimulando, a gente está aguçando. A gente também não pode fazer o seguinte, né? A gente não pode querer exigir da criança uma coisa que ela não pode dar acerca da sua condição física, né, psíquica, e também com relação à sua faixa etária. Então a gente tem coisa que a gente não pode exigir. Eu vejo que às vezes pais fazem isso, estimulam a ponto de exigir, né, que a criança dê aquela resposta no momento que não é o momento dela, né? Isso a gente precisa ter muito, muito claro. E ele diz aqui, ó, Valon entende por pessoa o ser total, físico,
e psíquico, e tal como ele se manifesta pelo conjunto do seu comportamento. Ela irá se formar ao longo do processo de desenvolvimento, sofrendo acentuadas transformações em sua evolução. Sua configuração, porém, só se torna possível mediante um processo no qual a criança faz a dissociação do seu eu, do poder de diferenciação, de crítica, de análise, que é afetivo, mais intelectual. Então é bem isso que a gente está falando. A criança vai se desenvolver, né, ao longo da sua vida, ao longo das suas fases de desenvolvimento, né, que precisam ser aí respeitadas, porém essa dissociação ela só vai conseguir perceber quando realmente ela aprender. Aí para finalizar aí, ele diz o seguinte: toda criança tem um determinado tempo para se desenvolver. Depende somente da idade, do ambiente que ela esteja para a conquista de cada fase. Uns alcançam essa transformação antes da idade prevista e outros no tempo determinado. Então foi justamente o que eu acabei de falar. Dependendo do estímulo, dependendo do meio, né, dependendo da sua relação com o outro, com o ambiente, até consigo mesma, essa criança vai ter um desenvolvimento diferenciado, tá? Eu vou parar por aqui, desculpa, e eu volto no próximo vídeo falando aí da Tizuko, ok? Deixem lá suas dúvidas, façam os seus comentários. Semana passada vocês participaram mais, fiquei feliz, viu? Beijo, até o próximo vídeo.